Ao contrário do que dizem algumas fake news esquerdistas, não dá para classificar o veredito como empate ou ambos perderam. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Violência contra mulheres é uma das coisas mais absurdas e bárbaras que existem na sociedade. Seja em leis positivadas estatais, seja na ética libertária, é óbvio que um homem que agride uma mulher é um agressor e deve ser punido com toda a violência restitutiva possível. Mas é impossível fechar os olhos ao fato de que existem sim mulheres que acusam homens falsamente. O devido processo legal não pode ser ignorado em nenhuma situação. E pior, esse tipo de acusação falsa é duplamente ruim. Primeiro porque, lógico, isso é um absurdo para o homem. Ele está sendo acusado falsamente de algo que ele não fez. Ao contrário do que políticos esquerdistas e ativistas socialistas querem te fazer crer, não existem coisas como todo homem é um estuprador ou todo branco é um racista e generalizações absurdas desse tipo. Uma pessoa nunca é culpada por atos de outras pessoas, mesmo que compartilhe alguma característica física comum. Mas é ruim também porque cada caso de mulher que acusa um homem falsamente acaba diminuindo a força da acusação de mulheres que efetivamente sofreram violência. A fábula do menino que grita lobo explica bem isso. O fato é que o caso explosivo entre duas celebridades muito ricas e famosas, Amber Heard e Johnny Depp, teve uma importante etapa definida hoje, dia 1º de junho de 2022, no júri da cidade de Fairfax, na Virgínia, onde a ação está correndo. A deliberação do júri sobre o caso de difamação que Depp está movendo contra Heard, que também tinha acusações de Heard contra Depp, foi lido e a sentença é clara. Johnny Depp saiu claramente vencedor sob qualquer aspecto que se veja. Primeiro porque todas as 3 acusações dele contra Heard foram aceitas pelo júri e entendidas como defamação. Ao passo que as 3 acusações de Heard contra Depp, apenas uma foi aceita e mesmo assim com ressalvas. Segundo, porque o júri deliberou sobre o valor, dando 15 milhões de dólares a serem pagos por Heard para Depp e apenas 2 milhões de dólares para serem pagos por Depp para Heard. Matematicamente, Johnny Depp ganhou claramente. Mas o principal fator dessa vitória foi que o júri, para chegar neste veredito, precisou enfrentar a seguinte questão: as alegações de violência doméstica que Heard falou que Depp teria praticado contra ela possuem evidências reais? Tem prova disso? E o fato é que chegaram à conclusão que não havia evidência alguma de que Amber Heard tenha sido vítima de violência doméstica por parte de Johnny Depp. E mais que isso, ela propositalmente ameaçou ele com frases do tipo: mulheres podem destruir a vida de homens acusando-os falsamente de agressão. A vitória de Johnny Depp nesse julgamento mostra uma realidade importante: o quanto a bolha da esquerda está deslocada da realidade. Jornais, revistas, o pessoal esquerdista, até aqui no Brasil, até ontem, defendiam ferozmente Amber Heard, apesar das evidências que já se acumulavam sobre ela estar mentindo. Partidos de esquerda aqui nos Estados Unidos igualmente buscavam a vitória dela, porque seria uma espécie de vitória de todas as mulheres contra todos os homens, o que é um absurdo. Como já dito, justiça não se faz no atacado, apenas individualmente. Essa bolha esquerdista teve um catastrófico encontro com a realidade ao perceber, ao final de um julgamento muito longo, mas plenamente dentro do devido processo legal, com ampla defesa, contraditório, com múltiplos advogados e testemunhas de cada lado, que o lado da esquerda estava errado. Amber Heard mentiu sobre ter sofrido agressão de Johnny Depp. Vamos recapitular essa história desde o início para entender exatamente este caso. Em 2015, Amber Heard era uma modelo experiente, muito sucesso nas passarelas, mas era uma atriz ainda iniciante aos 36 anos. Por seu lado, Johnny Depp já era um ator muito conhecido e famoso por vários filmes icônicos. Eduardo Mãos de Tesoura e Piratas do Caribe eram apenas os expoentes de uma carreira de dezenas de filmes de sucesso. Neste ano, eles se conheceram e se casaram na ilha de propriedade dele nas Bahamas.
Foi uma cerimônia belíssima, com ambos vestidos de branco na praia, pouquíssimos convidados. Segundo esses, havia uma paixão de fato no olhar de ambos. Era um casal feliz. Mas a felicidade do casamento não durou muito. Segundo algumas fofocas, ainda na lua de mel na própria ilha, Heard teria visto um iPad de Depp com mensagens de uma ex-namorada e já teria ficado enfurecida ali, antes até de voltarem ao continente. Mas isso é fofoca, é especulação. O que é a realidade é que a carreira da Amber Heard decolou a partir dali. Ela ganhou o papel de Mera no filme Liga da Justiça, que seria lançado em 2017, e depois participou em Aquaman, mas infelizmente o casamento deles rapidamente deteriorou. Em 2016 mesmo houve o divórcio. Embora casamentos rápidos assim possam parecer estranho para nós, meros mortais, custa caro casar, custa caro divorciar. Entre estrelas e astros de Hollywood, isso não é tão incomum. De fato, embora algumas notícias da época tenham ressoado as brigas do casal, pouco se falou no ocorrido. Houve o divórcio, ponto final, normal, vida que segue. Johnny Depp teve que pagar 6,8 milhões de dólares então pelo divórcio e além disso foi condenado a pagar 50 mil dólares mensais de pensão para Heard por um período de tempo, apesar dela já ter uma carreira firme em Hollywood naquele momento. Algo ruim, certamente, mas que não fez cócegas na fortuna do ator, estimada na época em 400 milhões de dólares. O problema mais sério começou de fato 2 anos depois, em 2018. Naquele ano houve o movimento Me Too nos Estados Unidos. Me Too significa eu também em português e era um movimento muito pertinente, diga-se de passagem, que estimulava mulheres famosas a denunciar agressões passadas sofridas. A visão é que uma mulher famosa denunciando suas agressões ajudaria outras mulheres que têm receio de fazer tal denúncia a irem adiante e fazerem tal denúncia. Porém, rapidamente esse movimento foi cooptado pela esquerda para motivos políticos. Haja visto, por exemplo, o caso do juiz Brett Kavanaugh, indicado por Trump para a Suprema Corte americana e que foi acusado por uma mulher aleatória de uma suposta agressão 35 anos antes em um lugar que ela não lembrava, numa data que ela não sabia, nenhuma testemunha corroborava o caso. Claramente um joguete político absurdo. Nessa época, em determinado ponto de 2018, Amber Heard resolveu dar entrevistas e escrever artigos que culpavam Johnny Depp de agressão. O artigo que ela escreveu foi coescrito por advogados da ACLU, American Civil Liberties Union, um grupo esquerdista radical americano. Não que liberdades civis sejam algo de esquerda, muito menos extremo, mas esse grupo é sim. Com toda a bolha esquerdista americana inflamada pelo movimento Me Too, Hollywood, todos sabem, é extremamente esquerdista, o artigo de Amber Heard caiu como uma bomba. Naquela ocasião, Johnny Depp já havia assinado um pré-contrato com a Disney para produzir o 6º filme da franquia Piratas do Caribe, no papel do lendário Jack Sparrow, com um valor de 22 milhões de dólares. O furor causado pela denúncia de Amber Heard fez com que a Disney cancelasse o projeto. Apesar de Depp e inúmeros outros atores e atrizes terem empenhado sua confiança no ator, a Disney simplesmente não quis voltar atrás. Mesmo quando o ator divulgou áudios e mensagens que mostravam que, ao contrário, era Heard que estava chantageando ele, exatamente alegando que poderia destruir a vida dele com uma acusação assim, ninguém em Hollywood deu ouvidos. Pior, não apenas o contrato com a Disney foi cancelado, como toda a indústria de filmes em Hollywood se voltou contra ele. Ninguém queria ouvir o lado dele da história, ele virou um pária. Olha, Johnny Depp é um milionário. 22 milhões perdidos com o papel fariam pouca diferença, bem como os outros papéis. Se ele quiser, ele fica sem trabalhar o resto da vida, vivendo confortavelmente. Mas, como ele mesmo disse, o pior de tudo é a acusação. Ele não agrediu Heard. Era um absurdo a imagem dele ficar associada com outros tantos agressores de mulheres, que não são poucos na história de Hollywood. Então, em 2021, depois de repousado o caso, ele entrou com uma ação indenizatória cobrando 50 milhões de dólares da atriz de Amber Heard por prejuízos materiais e morais e lucro cessante.
ela imediatamente entrou com uma petição contraposta em que alegava que ele tinha difamado ela e ela cobrava 100 milhões de dólares de indenização. Esse caso transcorreu ao longo de meses e várias notícias saíram na mídia, vários áudios dela ameaçando ele, vários testemunhos de outros atores mostrando que ela estava inventando a história, emergiram fotos que ela usou para justificar as agressões que claramente foram forjadas. Em determinado momento ela usou a mesma foto em duas acusações diferentes. Inúmeros testemunhos de parceiros e colegas de trabalho mostrando que Depp estava certo e Heard havia acusado ele falsamente. Para qualquer pessoa que acompanhou o julgamento, estava claro que Heard iria perder. Mas a esquerda, inclusive a mídia esquerdista brasileira, insistia em pintar que ela era vítima e ela estava ganhando o caso. Bem, o veredito hoje foi claro. Não importa o quanto a bolha esquerdista esteja certa de suas próprias razões, ela virou apenas uma bolha. Não existe culpa coletiva. O direito, seja o juspositivado, seja a ética libertária, não admitem culpa genérica. Apenas a culpa personalíssima por aquilo que você efetivamente fez. Amber Heard perdeu a ação. Vai ter que pagar 13 milhões para Johnny Depp, embora, é preciso ficar claro, ainda cabem recursos e mudanças ali. Mas a culpa dela ficou clara no julgamento. Ela foi afastada do seu papel em Aquaman, Johnny Depp não aceitou voltar ao papel de Jack Sparrow, pelo menos por hora. O fato é que toda essa tragédia na vida desses dois grandes atores de Hollywood foi causada pelo vírus do esquerdismo. Cuidado, não deixe o vírus do esquerdismo destruir a sua vida também. A bolha da esquerda é tóxica. Obrigado pela audiência.